Boa noite aos irmãos, graça e paz no nome de Jesus. Você que pode, se coloque de pé, abra comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Posso ler, irmãos? Diz assim, talvez a minha versão esteja um pouco diferente, né? Porém, a partir do verso 7, porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas jamais somos destruídos. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, reconhecendo, Pai, que sem ti não somos nada, não podemos nada, não temos nada para oferecer, mas também entendendo que a tua palavra é poderosa. Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar o nosso entendimento nessa noite, e que essa palavra transformadora penetre no fundo da nossa alma e nos faça sair daqui mais parecidos com o teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Irmãos, hoje eu quero falar de um tema que talvez você se encontra nele, já se encontrou ou algum dia vai se encontrar nele. Quero falar um pouco sobre desânimo, o caminho que nos leva para longe de Deus. Eu quero começar fazendo duas citações de dois grandes homens de Deus. Preste atenção no que esses homens disseram. Todos parecem imaginar que não tenho altos e baixos, apenas uma inabalável e elevada vastidão de ininterruptas realizações espirituais, com alegria e serenidades incessantes. De modo algum, com frequência, me encontro completamente miserável e tudo parece sombrio ao extremo. Quem disse isso foi um homem chamado John Henry, o maior pregador de sua época, o homem mais usado por Deus de sua época na Inglaterra. Disse que em alguns momentos de sua vida ele se encontrava em lugares muito sombrios. Uma outra citação de um grande homem de Deus que disse o seguinte: passo por depressões de espírito tão assustadoras que peço a Deus que jamais experimentem tais extremos de infelicidade. Sabe quem disse isso? Aquele que nós chamamos de o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, um dos maiores homens de Deus que pisou nessa terra. O homem que se converteu com 17 anos e aos 19 anos já havia pregado 700 sermões. O homem que pregou mais de 30 anos para grandes multidões. Um homem que é atribuído a ele, milhares de pessoas terem conhecido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um santo homem de Deus. E o que eu quero começar dizendo, e refletindo com os irmãos, é que parece que o desânimo, ele só ataca aqueles que estão em movimento. Talvez você, quando não começa nada ou não está em movimento, você nunca se sinta desanimado. Me parece que esse perigoso sentimento, ele procura aqueles que a gente pode chamar de bem-sucedidos em alguma área.
Há quem diga que quanto maior a altura, maior a queda. E o que eu acho interessante e ao mesmo tempo me enche de temor é saber que o homem que escreve a carta aos Coríntios também passou por isso. O homem que, aos meus olhos, após Cristo, o maior homem de Deus nessa terra, Paulo, também enfrentou o desânimo. Talvez você pode ter chegado aqui hoje desanimado. Talvez você esteja passando por momentos de desânimo. Mas eu quero encorajar você nessa noite, dizendo que até mesmo Paulo enfrentou isso. Você não é o único que vai enfrentar o desânimo. Você não é o único a passar por essa grande luta. Nós vamos ver na própria carta aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 1, verso 8, olha o que Paulo diz: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Paulo enfrenta tantos problemas, tantas dificuldades, tantas adversidades, que ele chega a dizer assim, ó, eu não tinha esperança de sair vivo daquele lugar. E sabe o que eu acho lindo? É que Paulo poderia ter evitado isso. Mas irmão, Paulo buscou o sofrimento. Paulo buscou alguém que o traria sofrimento. Se Paulo, meu querido, não fosse um homem que amasse tanto o Senhor, ele não sofreria tanto. Nós temos hoje uma ideia um pouco errada de que se nós amarmos ao Senhor, nossos sofrimentos cessarão. Não. Se você quer viver uma vida tranquila, o cristianismo não é para você. Se você quer permanecer numa vida confortável, numa vida onde você não precisa lutar, onde você não precisa abrir mão e renunciar, o evangelho não é a religião para você. E Paulo entende isso, mas parece que é estranho para nós ouvir isso. Mas irmão, a Bíblia diz que Jesus, ele retira o fardo do homem. Como Jesus pode permitir que alguém sofra? Como Jesus pode olhar para os seus filhos e permitir que eles sofram? Há quem disse que Jesus permite o sofrimento para o homem, para nos lembrar que o céu não é aqui. E Paulo, ele entende perfeitamente o que é o sofrimento. Ele entende o quanto o sofrimento o aflige. Ele entende o quanto as lutas o machucam. Mas ele também entende que o cristianismo não isentaria ele das dificuldades. Ele entende que ao se converter a Cristo Jesus, ele não estaria imune aos problemas da vida. Como muitos têm dito, né? Se você estiver aos pés da cruz, você terá inúmeros benefícios. Com certeza você terá. Mas aos pés da cruz também, irmão, existem soldados sedentos de sangue. Nós achamos que ficar aos pés da cruz é fácil, não é. É difícil, requer sofrimento. E nós vamos ver que o desânimo, ele é algo tão perigoso que ele não faz acepção de pessoas. O desânimo não escolhe quem ele vai atacar. Todo tipo de pessoa, independente de qualquer característica, todos nós podemos ser atacados pelo desânimo. Ele não escolhe um e o outro, ele vem para nós todos. E o que causa o desânimo? Existem diversos fatores que podem causar o desânimo nas nossas vidas. O primeiro que eu consigo identificar através da história do apóstolo Paulo é frustração com pessoas. Talvez nós desanimamos da nossa fé cristã
porque de alguma forma alguém nos feriu. Talvez nós, de alguma forma, fomos ou nos sentimos atacados ou feridos por alguém, e aquilo gera dentro de nós um grande desânimo com relação ao Evangelho. Com certeza você já ouviu alguém dizer assim: eu saí da igreja por causa de fulano. E às vezes a gente até é meio que bastante duro, né, com essa pessoa, mas você não pode sair por causa de pessoas. Realmente não pode, irmão. Mas frustração com pessoas é uma grande porta para o desânimo. Um segundo motivo que pode trazer o desânimo sobre nossas vidas é quando nós investimos em alguém ou em alguma coisa que não nos dá o retorno esperado. Eu disse para os irmãos que o desânimo, ele gosta de pessoas que estão em movimento. Imagine você colocar o vigor da sua vida em algo e você se dedicar e você fazer o melhor que você pode em determinado ponto e no final você não obter o resultado esperado. É de desanimar, não é? Você quer ver um outro motivo que pode nos levar ao desânimo? Quando as nossas falhas e expectativas não são supridas. Quando você desenha no seu interior a imagem de alguém ou algo que essa pessoa não pode suprir. Aí quando você olha e descobre que aquela pessoa era menos do que você entendia que ela era ou ele era, ou aquela coisa era, você acaba se frustrando. E muitas vezes nós pegamos essas dores e colocamos ela em nossos corações e dizemos: não podia ter feito isso comigo, eu não merecia isso, eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Mas a culpa é nossa, porque nós depositamos expectativas em pessoas que nunca foram aquilo, ou em coisas que nunca foram aquilo. Me parece que nós mesmos buscamos o sofrimento. Você quer ver mais um motivo que pode te levar e me levar ao desânimo? Quando nós alimentamos o nosso coração com as coisas passageiras dessa terra. Quando você pega o seu coração, que é precioso para Jesus, e deposita em qualquer coisa dessa terra, você está fadado a ser decepcionado. E o desânimo, ele vem antes ou ele vem depois da decepção. Quando nós pegamos o nosso coração e começamos a amar as coisas imperfeitas desse mundo, porque a especialidade do diabo, irmão, é fazer você olhar coisas imperfeitas e achar que elas são perfeitas, para no dia que os seus olhos forem abertos, você descobrir que elas sempre foram imperfeitas, e você abrir mão delas. E um último ponto, existem muitos, mas eu quero falar só de mais um ponto, que pode nos causar desânimo, somos nós mesmos. Talvez, irmão, você coloca grandes expectativas sobre você. Talvez você, quando se converteu, achou que você ia ser alguém no nível 10 na presença do Senhor, e talvez hoje você se encontra num nível 7, num nível 6, num nível 5. Talvez você olha para dentro de você e você pensa assim: eu não conquistei nada na minha vida. Talvez você olha para a sua caminhada cristã e você pensa assim: eu não sou relevante nem na minha família. Quantos anos de cristianismo eu tenho, quanto tempo eu estou já ouvindo a palavra de Deus, mas eu não tenho frutos. Ou talvez você olha para os seus planos, para os seus sonhos. Você era um sonhador quando era mais novo, mas você olha para trás hoje: eu não realizei nada. Talvez você se desanima com você mesmo. Talvez você olha para a sua família e talvez não é a família que você sempre sonhou. Talvez você olha para os seus filhos ou para os seus outros familiares e fala assim: não são os filhos que eu sonhei, não são os pais que eu tinha em mente. Talvez você olha para a sua conta no banco e talvez você pense assim: não era isso que eu planejei para a minha vida.
O objetivo do desânimo, meu querido, é te fazer parar. O desânimo ataca quem está em movimento. E o objetivo dele é fazer você parar de se movimentar. É fazer você ficar estagnado. E a caminhada com Deus é assim, irmão. Quando você não dá um passo para frente, não quer dizer que você está parado, quer dizer que você está retrocedendo. Não existe eu cheguei até aqui e permaneci aqui. Se você parou de avançar, é porque você está retrocedendo. A caminhada com Deus não existe uma parada. Ou você faz como Paulo, eu avanço, ou você faz como o autor de Hebreus disse: aquele que retroceder a minha fé eu não tenho nele prazer. O desânimo, ele quer te fazer desistir da grande obra que Deus tem, não para a sua vida, na sua vida. Não confunda isso, irmão. A obra de Deus não é para a sua vida, a obra de Deus é na sua vida. Deus não veio participar do seu sonho, Ele veio sonhar o seu sonho. É diferente. Nós queremos que Deus participe dos nossos sonhos. Nós sonhamos, fazemos o projeto e depois nós falamos: Deus, vem. Não, Deus não quer sonhar os seus sonhos. Ele tem sonhos maiores para você. Mas o desânimo quer fazer você ficar com os seus. Sabe o que o desânimo mostra para mim e para você? O quanto nós somos mimados pelo nosso orgulho, pelo nosso ego. Quando as coisas não saem do nosso jeito, nós não conseguimos trabalhar em situações adversas. Quando alguma coisa dá errado, nós queremos parar. Quando algo foge do nosso controle, nós somos tão orgulhosos que nós queremos parar e abandonar. O desânimo também mostra o quanto nós somos presos às coisas desse mundo. O desânimo mostra quanto nosso coração anseia pelas coisas desse mundo. O quanto nosso coração ainda ama as coisas desse mundo. Irmãos, se tem alguém que tinha motivo para desanimar, o nome dele é apóstolo Paulo. Esse homem tinha motivos. Irmão, Paulo não tinha motivos para desanimar, não. Paulo era o cara da época dele. Paulo era um pregador que nenhum de nós jamais vai ser. Paulo era um adorador que nenhum de nós jamais será. Por que Paulo tinha motivos para desanimar? Preste atenção. Em 2 Coríntios 11, Paulo ele teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão. Irmãos, Paulo foi levado ao terceiro céu. Paulo teve revelações inefáveis que ele não podia contar. Paulo era um homem que recebeu instruções de Jesus sobrenaturais. Paulo é um homem que Jesus fez questão de aparecer para ele na estrada de Damasco e salvá-lo. E ele na carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele vai dizer que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Esse era o apóstolo Paulo. E ele teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão. Você quer ver mais uma coisa, hein? Mais um motivo que Paulo tinha para desanimar? Em Atos capítulo 13, Paulo ele é expulso da cidade de Antioquia, pelos principais da cidade, pelos poderosos. Em Atos capítulo 14, 19, Paulo ele é arrastado por uma multidão para fora da cidade e é apedrejado por pregar o evangelho. Em Atos 16, 23, ele é açoitado na Macedônia. Em Atos 17, 13 ao 14, ele é perseguido pelos judeus da cidade de Tessalônica porque estava pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 19, ele pregou contra os outros deuses em Éfeso e ele foi feita uma grande confusão na cidade e eles queriam matar o apóstolo. Em Atos 21, Paulo é
injustamente acusado em Jerusalém. E ele é perseguido e é quase morto. Em Atos 27, Paulo sofre um naufrágio. E sabe o que Paulo estava fazendo, irmão? Paulo não estava indo para as férias dele. Paulo estava indo pregar o evangelho onde não havia sido pregado, e ele sofre um naufrágio e quase morre. Em Atos 28, Paulo sobrevive do naufrágio, chega na ilha e toma uma picada mortífera de uma cobra. Paulo não estava fazendo um acampamento, Paulo estava fazendo a obra missionária de Deus. E para finalizar, irmãos, sabe como Paulo morreu? Decapitado por Nero. Paulo não teve um velório, não levaram flores no velório de Paulo, não tocou uma música bonita no velório de Paulo, as pessoas não ficaram em volta do caixão de Paulo dizendo o quanto ele era um grande homem de Deus, o quanto ele foi relevante. Não, ele vai dizer antes da sua morte: todos da Ásia me abandonaram. Morreu sozinho. E os sonhos de Paulo, irmão? Não tinha. E as vontades de Paulo? Não tinha. E os planos pessoais e a vida pessoal de Paulo, que hoje a gente gosta de dizer, a minha vida pessoal, não tem. E o secular, para Paulo, secular não existe, irmão. Para um homem e uma mulher de Deus, tudo é espiritual. Paulo tinha mais alguns motivos. Paulo tinha um espinho na carne, que a Bíblia não nos diz o que é, mas que feria ele diariamente. Ele chega a dizer que aquilo era como se alguém estivesse esbofeteando ele. Paulo teve que se separar dos seus melhores companheiros por causa da obra missionária. Viu seus companheiros o abandonarem, como Demas, amando o presente século, me abandonou. Irmãos, Paulo tinha muitos motivos para desanimar. E eu quero finalizar dizendo isso para você. Você tem 1 milhão de motivos para desanimar. Tenho certeza que nenhum deles se compara aos motivos de Paulo. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Mas sei que você tem milhares de motivos para desanimar. Talvez você está sentado no seu banco, você não conhece a minha história. Eu sei, irmão. Talvez você tenha muitos motivos. Talvez é só um milagre você estar aqui essa noite. Talvez a sua cabeça, o seu coração, eles estão como um barco num dia de tempestade em alto mar, jogado de um lado para o outro. Você não tem controle de mais nada. Você está desesperado. Talvez você tenha 1000 motivos para desanimar, abandonar a caminhada, abandonar o seu ministério, abandonar a chamada de Deus para a sua vida, abandonar o próprio Deus, a congregação, os seus líderes, os seus irmãos em Cristo. Não estou dizendo que você não tenha, você tem motivos para isso. Talvez eu possa ter te dado até alguns. Talvez alguns dos seus motivos de abandonar o Evangelho possam ter sido causados por mim, ou talvez por essa pessoa que está do seu lado. Mas eu quero te dar apenas um motivo para você não desistir. E o nome desse motivo é Cristo Jesus. Eu não preciso fazer promessas para você que vai melhorar. O que importa melhorar, irmão? Nossa pátria não é aqui. Paulo tinha 1000 motivos para desistir, mas só tinha um para permanecer firme. E ele se agarrou nesse motivo. E ele era açoitado, mas ele estava agarrado nesse motivo. Ele era apedrejado, mas ele se agarrava mais nesse motivo. Ele era caluniado, mas quanto mais falavam de Paulo, mais Paulo se agarrava nesse motivo. E esse motivo era Jesus Cristo. Talvez a sua família te desanima. Agarre em Jesus. O motivo que Paulo encontrou para prosseguir era muito maior do que todos os motivos que ele tinha para parar.
Cristo é maior do que os seus problemas. Cristo é maior que as suas frustrações. Jesus é maior do que as suas decepções. Jesus é mais importante do que os seus sonhos. Jesus é mais precioso do que tudo aquilo que eu e você podemos conquistar nessa terra. Irmãos, eu sei que talvez você ama diversas pessoas, seus familiares, seus irmãos em Cristo, seus amigos, mas Jesus é mais precioso até do que as pessoas que você mais ama. Nossas lutas e os nossos sofrimentos nessa terra, eles servem para nos mostrar que todo o poder pertence a Deus, que sem Ele você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Mas irmãos, eu possuo um vasto conhecimento escriturístico. Irmãos, Provérbios diz: não te estribe no vosso próprio entendimento. Seu conhecimento não é suficiente. Mas irmão, eu tenho experiência de vida, sou uma pessoa vivida. Sua experiência de vida não serve para nada. Ela não te mantém nos trilhos do Senhor. A única pessoa que nos faz andar na retidão é Cristo Jesus. O único que pode fazer com que eu e você venhamos permanecer firmes até o último dia é o Senhor Jesus Cristo. O único que pode te manter satisfeito nessa terra é Cristo Jesus. Mas irmão, eu não tenho tudo o que eu preciso. Não tem problema, você tem Ele. Mas irmão, eu tenho sonhos a conquistar, amém, corra atrás dos seus sonhos, mas se eles não se realizarem, Cristo ainda será suficiente. Irmão, eu estou sofrendo, eu passo sofrimento, eu tenho dores, e ninguém pode parar essas dores, Cristo ainda é suficiente. Irmão, eu estou decepcionado, as pessoas me frustraram, eu depositei minhas expectativas em alguém que não supriu, Ele ainda é suficiente. Glória a esse Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Querido, o desânimo, ele quer que você pense que você está lutando sozinho. A estratégia do desânimo é fazer com que você olhe para o lado e não enxergue ninguém. E eu quero dizer para você que talvez você esteja lutando sozinho nessa noite. Talvez você olhe para o lado, não tem ninguém. Talvez o seu sonho era que alguém chegasse até você e estendesse a mão para você, mas ninguém aparece. Talvez você enfrenta batalhas na sua mente que você não pode compartilhar com ninguém. Talvez você enfrenta lutas dentro do seu lar que ninguém mais sabe. Talvez dentro do seu interior existem grandes batalhas e talvez você tenha sido derrotado diversas vezes, mas você não pode compartilhar isso com ninguém, porque talvez as pessoas não entenderiam. Talvez as pessoas apontariam um dedo para você, talvez as pessoas olhariam para você e diriam: você não é crente. Eu sei que elas não sabem a sua dificuldade, mas eu também quero dizer para você, irmão, você pode estar sozinho de pessoas, mas você não está sozinho de Cristo. Você pode olhar para o lado e não encontrar ninguém. Você pode ter perdido os seus ombros aos quais você recorria, mas Cristo Jesus ainda continua do seu lado. Talvez você olhe para o lado, você olha para a sua caminhada, você não tem mais ninguém para se apoiar, Ele ainda continua lá. Talvez você olhe para a sua caminhada cristã, um dia você esteve rodeado de inúmeros homens e mulheres, e hoje você está sozinho, mas Ele continua lá. Ele está a um passo de uma oração. Glória a Jesus Cristo. Você jamais se apartará da presença dEle. Pastor Everton pregou em Boa Família ontem, Salmo 139. Ele é onipresente.
Se você descer até as profundezas, Ele vai estar lá. Se você subir com as asas da alvorada, lá também Ele está. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está afundado na angústia, Ele lá está também. Se você está vivendo um período de alegria, Ele também está lá. Ele não saiu de perto de você, Ele não abandonou você. Foi você que parou. Foi você que parou de olhar para Ele. Foi você que deixou que o desânimo fizesse achar que você estava sozinho. Você não está sozinho. A Bíblia diz que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Glória a Jesus. Não desanime, querido, em nome de Jesus. Eu sei que a caminhada é difícil. Eu sei que você passa por momentos difíceis. Eu sei que você enfrenta lutas. Sei que você sofre, que você chora, que você derrama lágrimas na sua casa. Eu sei que você talvez não tem paz dentro da sua casa. Mas quando o desânimo bater na sua porta, corra para os braços do Senhor. Corra para os pés do Senhor Jesus Cristo. Lá existe conforto. Lá existe consolo, renovo da parte dEle para mim e para a sua vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, Tu és o nosso Deus. Senhor, não temos ninguém além de Ti. Senhor, a Tua palavra diz que não podemos confiar, ó Pai, em homens, em mulheres. Não podemos confiar nas coisas dessa terra. A Tua palavra diz que se nós esperarmos o Senhor somente para essa vida, nós somos mais que miseráveis. Senhor, não há nada de bom em nós que possamos nos agarrar. Não há nada de bom em nossos irmãos que possamos agarrar. Só temos o Senhor. Mas Deus, não falo isso, Senhor, como lamento. Falo isso, Senhor, como um brado de vitória. Porque só temos o Senhor. Mas o Senhor é tudo que precisamos, Pai. Não precisamos de nada além do Senhor. Não precisamos de nada além da Tua presença, Senhor. Nos ensina isso, Pai. Deus, a minha oração nessa noite é: nos ensina que nós só precisamos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos fortalece no dia da angústia. Sara nossas feridas, Senhor. Colhe as nossas lágrimas. E que a nossa vida, Pai, seja para o louvor, a honra e a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Meu Deus, glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra veio de encontro ao meu coração. Tenho certeza que abençoou também a sua vida. Não precisa sentar não, nós já vamos dar a bênção final. Fica de pé para você receber a bênção. No final aqui nós teremos uma reunião com todos os líderes, pessoal do louvor, em nome de Jesus, tá bom? Os diáconos aí, que estarão presentes aí na reunião, em nome de Jesus. Permaneça após o culto. Eu tenho uma palavra com vocês em nome de Jesus. Amém? Deus continue abençoando Caio, tá, Caio? Palavra abençoada em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz? Só um minuto. Domingo nós temos 2 horários de culto, 9 da manhã e 19h30, amém? Então os irmãos aí procuram dividir os horários para não tumultuar muito à noite. E nós esperamos por vocês, 9 da manhã e 19h30, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Sai devagar e não faça tumulto aí na porta, por favor.